Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do projeto do Boulos de cortar os super salários dos funcionários públicos brasileiros. Eu digo para vocês que eu acho excelente a ideia, tem mesmo que cortar, é um absurdo. Tem funcionário público que recebe 10, 20 vezes mais do que o teto constitucional. Como é que fazem isso? Usando brechas na lei, usando penduricalhos e coisa e tal, e ele quer acabar com isso daqui. Acho bacana, acho legal. Dois pontos de observação que eu acho importantes fazer sobre isso. Primeira coisa, essa ideia não é inédita, ao contrário, já foi tentada 50 mil vezes ao longo da existência do Brasil e sempre deu errado devido ao conceito de direito adquirido, que eu vou explicar para vocês o que é. A segunda coisa, que bom ver o Boulos indo no caminho correto, é o que eu falo para vocês. A esquerda, se pretende sobreviver, precisa focar em diminuir o tamanho do Estado. Ela pode ir para uma área mais de libertarianismo, bleeding heart, de libertarianismo com preocupação social, mas diminuir o tamanho do Estado é o caminho correto. Ele está com o interesse correto. É uma ideia idiota, porque é uma ideia que já foi tentada 1000 vezes e nunca funcionou, mas não deixa de ser uma mudança no sentido positivo. Vamos entender esses dois pontos aqui. Essa notícia foi sugerida por Luli Caio de Balduco, filho do Peter não reconhecido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Boulos protocolou aqui um projeto que pede o fim dos super salários. Vamos entender qual que é o projeto do Boulos aqui. É o PL 4413 de 24, que justamente acabaria com esses super salários, né? Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhada o que é SPL, coisa e tal, né? Ou seja, a ideia realmente assim, é importante, é o que eu falo, elite dos servidores gera gasto de 20 bilhões com super salários nos últimos 6 anos. Isso não é nenhuma novidade, tá? Sempre teve isso. Como é que funciona esse negócio? É porque a Constituição brasileira estabelece um teto de gastos, que atualmente é de 44 mil reais, ou seja, em tese, ninguém pode ganhar mais de 44 mil reais por mês na administração pública, que é o salário de um ministro do STF, né? Só que, na prática, o que o pessoal faz? Ah, não, o salário é esse, mas tem o auxílio paletó, tem o auxílio aluguel, tem o auxílio gravata, tem o auxílio não sei o que lá, auxílio, inventam um monte de coisas, de penduricalhos e coisa e tal, que acabam expandindo esse gasto, sem contar no efeito rachadinha, né? Por exemplo, deputados e senadores, eles têm um salário também que não pode passar de 44 mil reais por mês, mas eles podem contratar, sei lá, 60 pessoas para o gabinete deles. Não tem como, nem se você quiser botar 60 pessoas num lugar, você não consegue botar 60 pessoas dentro do gabinete, é gente demais. Aí o que eles fazem? Eles contratam um monte de gente, falam, olha só, eu te contrato para ser assessor do meu gabinete, você vai receber X reais por mês, você me dá metade. E aí, ou seja, eles complementam esse negócio, é o efeito rachadinha, que acontece em tudo quanto é Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereador, acontece em tudo quanto é lugar isso. Enfim, é um absurdo isso daqui? Sim, é um absurdo, eu concordo aqui. Eu acho que a lei do Cogos é muito fraca, porque olha só o que ela diz aqui, ó. Está aqui a proposta dele. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, essa lei estabelece normas para o cumprimento do teto remuneratório previsto no artigo 11, no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, aplicável a todos os cargos, empregos públicos de administração direta e indireta, fundacional, membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, municípios e qualquer coisa e tal, né? Bom, então vamos ver o que é esse inciso 11 do artigo 37. Se a gente for aqui na Constituição, o artigo 37 é esse daqui, ó. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte, aí tem um monte de restrições ao funcionalismo público, né? Uma dessas coisas, aqui ó, fala que, por exemplo, todos os cargos têm que ser preenchidos com concurso público e não sei o que lá, um monte de limitações aos servidores públicos, né? Só que aí chega no inciso 11 e está aqui, ó. Essa aqui é a redação dada pela Emenda Constitucional 41 de 2003. Foi a última que foi colocada, porque justamente o que eles fizeram aqui foi tentar dizer que tudo estava incluído no teto, né? Então, olha só, tá aqui, ó. A primeira redação disso daqui, ó, a lei fixará o limite máximo e relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, bem como limites e coisa e tal.
Depois, isso mudou para a remuneração dos subsídios de ocupantes de cargos e funções de emprego público, administração direta e coisa e tal, mandato efetivo, pensões e coisa e tal, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, estabeleceu o salário do ministro do STF como o topo da hierarquia. O máximo que pode ganhar qualquer funcionário público é o mesmo que um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E repara, essa redação aqui ó, já dizia que já está na Constituição que não pode receber mais do que isso. Aí o que acontecia? O pessoal começava a colocar os penduricalhos, né? Não, o salário, né? O subsídio, a remuneração e o subsídio dos ocupantes do cargo não ultrapassava aquilo. Mas tem o auxílio gravato, auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio creche, auxílio educação, auxílio não sei o que lá, auxílio não sei o que lá. Tem verba de gabinete, tem verba disso, verba daquilo. Somando essas coisas todas, esses penduricalhos todos, dava muito mais do que o valor da remuneração, né? Aí, já teve em 2003 uma reforma, uma PEC, justamente nesse sentido aqui, ó. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e coisa e tal, e todos os demais agentes políticos e proventos de pensão, outras espécies remuneratórias recebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio ao prefeito, nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal ao governador, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais, e no âmbito do Poder Legislativo, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 95 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, né? Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Que, primeiro, já coloca nisso daqui que está tudo incluso, cumulativamente não, todas as vantagens pessoais, todos os penduricalhos, em tese, já estão inclusos nesse limite, né? Ou seja, isso que o Boulos faz nessa proposta dele, isso já está na Constituição. Foi uma PEC de 2003. É o que eu falo para vocês, esse problema, já tentam resolver esse problema desde que o mundo é mundo. Sei lá, quando o Brasil foi fundado, lá Dom Pedro I gritou liberdade ou morte, veio um cara atrás dele, Dom Pedro, vamos acabar com os super salários da administração pública? E já tinha gente tentando resolver esse problema naquela época, entendeu? E tentam resolver esse tempo todo e não conseguem resolver. Por que não conseguem resolver? É uma coisa até curiosa aqui, ó. O Collor de Mello, lembra o cara que roubou a poupança de todo mundo, que quebrou o Brasil completamente? Aquele idiota do Collor de Mello, que aliás está aí para cadeia agora. Como é que esse cara surgiu na vida pública? Pois é, ele surgiu como o caçador de marajás. É o cara que corta os super salários. Ele era de uma família política lá de Alagoas, né? Foi eleito governador de Alagoas e resolveu cortar na marra os super salários do pessoal lá de Alagoas. E não, o caçador de marajás, precisamos disso no Brasil. E aí o cara cresceu e virou presidente do Brasil. Collor de Mello foi presidente do Brasil. Adivinha o que aconteceu em Alagoas? As pessoas que recebiam super salários entraram na justiça, ganharam de volta todos os super salários delas com todo o direito adquirido, com tudo, com multa e juros e correção monetária, receberam tudo de volta. Na presidência da República ele tentou fazer isso também, acabou que não conseguiu, porque, de novo, direito adquirido, né? Essa é a história porque que isso não funciona. Eu vou explicar para vocês o que é o princípio do direito adquirido. Está explicado aqui pela Carmen Lúcia num texto de 1989. Tá vendo? Essa ideia do Boulos é mais velha cara, que é amarrar cachorro com linguiça. É muito velho isso daí, cara. Os dinossauros andavam na Terra quando se discutia essa ideia de cortar super salários. Não funciona. O que funciona é o que eu já falei para vocês, é diminuir o tamanho do Estado. Diminuindo o tamanho do Estado, você vai ter menos cargos para terem super salários. Porque o que acontece? Qual que é o problema do super salário do direito adquirido? Onde que está esse papo de direito adquirido na Constituição, na lei brasileira? Em lugar nenhum. Não existe escrito direito adquirido a porcaria nenhuma. A questão toda é a seguinte, de onde é que surge isso daí? Para pensar, tem um funcionário público que ganha um salário gordo pra caramba usando... Veja, não é ilegal isso, tá? As pessoas não fazem isso de forma ilegal. Eles buscam brechas na lei para aumentar o próprio salário, então, de certa forma, ele recebe aquela grana toda. Não é só salário, é salário, mas vale isso, vale aquilo, auxílio isso, auxílio aquilo, e não sei o que lá, os penduricários todos, né? E aí...
entram na justiça contra ele para cortar esse super salário dele, porque excedeu o teto da remuneração, né? Aí o que ele faz? Ele alega direito adquirido. Onde é que está isso na Constituição? Em lugar nenhum, não tem nada, não tem esse princípio, não tem esse negócio de direito adquirido. Desde quando o salário é direito adquirido? O salário é uma coisa que você recebe pelo seu trabalho. Se você for demitido amanhã, você não tem direito mais a isso. Não existe esse negócio de direito adquirido. Mas, para pensar, se coloca agora como o juiz que vai julgar esse caso. O juiz que vai julgar esse caso, adivinha, ele é um funcionário público também. E ele provavelmente já tem uns penduricalhos também, ele também já fez essa mesma coisa que o cara fez, já botou uns penduricalhos, já está recebendo alguns auxílio paletó, alguns auxílio alguma coisa. Aí que ele olha pro caso e fala, se eu julgar contra esse cara, depois eles vão vir aqui e vão tirar o meu penduricalho. Né? E mesmo que ele não tenha penduricalho nenhum, ele cogita de ter penduricalho no futuro, né? Ele acha um absurdo, né? O juiz ganha muito pouco. Pode perguntar para qualquer juiz, pode, eu falo para vocês, pergunta para qualquer juiz que ganha 44 mil reais por mês. Não é muito pouco, não dá para nada, que é salário de fome e não sei o que lá. Pode perguntar para qualquer juiz que a resposta vai ser essa. Eu sei que para o brasileiro médio, né, ganhar 40 mil reais por mês, porra, imagina. Não, mas para juiz é uma merreca, né? Então, ou seja, o juiz que está ali, que está julgando o caso, ele olha para aquele negócio e fala, não, isso aqui, ou eu já tenho isso, eu já estou com algum penduricalho no meu salário nessa história, ou eu pretendo um dia buscar um penduricalho no meu salário, porque eu estou ganhando muito pouco, 44 mil reais por mês é muito pouco. Então eu vou querer um penduricalho desses também, né? Até dá ideia para o juiz, até o juiz fala, interessante isso, vou correr atrás desse auxílio aqui que o cara botou aqui, vou correr atrás disso para ganhar esse penduricalho também. Então, ou seja, acaba que o juiz nunca, mas nunca vai dar ganho contra, vai perder isso aqui, vai decidir contra o funcionário público. Ele sempre vai reconhecer, não, direito adquirido. E assim surgiu a ideia do direito adquirido de super salário no Brasil. É assim que surgiu. O ponto é esse, é o que eu falo para vocês, praxeologia pura. Não tem em livro nenhum de direito, não tem Constituição, não tem nada. Surge da praxeologia, de você pensar em como cada pessoa busca o próprio interesse, e isso faz com que esse conceito exista. Né? O funcionário público que está ganhando a mais, se você botar na justiça... o contrário também aconteceu. Como é que o Collor fez lá em Alagoas? Cortou o salário de todo mundo, passou a pagar só um salário baixo. Esse pessoal entrou na justiça, alegando direito adquirido. Aí o juiz olhou para aquele e falou, o juiz que provavelmente teve o salário dele também cortado por conta dessa história. E o que você acha que o cara ia decidir, meu amigo? Você acha que o cara vai decidir que não, tem que cortar o meu salário mesmo? Nunca, por motivo, de forma alguma no mundo isso vai acontecer. Não existem pessoas honestas a ponto de ir contra o próprio interesse. É o que eu falo, você tem que ter uma sociedade em que os interesses sejam interligados, que você tenha pesos e contrapesos verdadeiros. Isso chama-se livre mercado. Se um cara faz merda de um lado, ele pode até ganhar dinheiro, mas ele não consegue mais cliente. Então, ou seja, você fez ali o pedra, papel, tesoura, né, que um tem favor de um lado, outro tem do outro, e tranca a coisa e ninguém consegue roubar ninguém. No governo não tem isso. No governo você tem um interesse, sempre o interesse acaba sendo melhorar a vida do próprio funcionário público. Né? Não vai ter nenhum juiz que vai decidir contra funcionário público. É pelo mesmo motivo que a estabilidade do funcionalismo público é um negócio tão importante. Existem na Constituição também situações em que um funcionário público pode ser demitido. Se ele tiver mau desempenho, um monte de coisa lá, ele pode ser demitido. Por que você nunca ouviu falar de um funcionário público demitido? Porque toda vez que cai um caso de funcionário público ser demitido, o cara entra na justiça. Entra na justiça, o caso vai cair com um juiz, que olha só, é funcionário público e não quer ser demitido. É lógico que ele não quer ser demitido. Ele sabe que se ele começa a aceitar a demissão do outro funcionário lá, a situação fica mais difícil para ele. No momento que começar a ter demissão de funcionário público, pode ter demissão de juiz também, pode ser demissão de um monte de gente. Um monte de funcionário público pode ser demitido também. Aí o cara vai tomar... Não pode demitir, não. Só porque ele chegou bêbado todas as vezes que foi trabalhar e só foi trabalhar 3 vezes no ano? Não, pô, ele é funcionário público, tem estabilidade, não pode ser demitido, né? Enfim... Essa é a situação. É por isso que eu gosto do projeto do Boulos, parabéns ao Boulos pelo projeto, acho bacana, acho a iniciativa legal, acho bacana ele seguir os passos do Collor, né? Eu não votaria nele porque, lembra, ele está seguindo os passos do Collor. Se um dia esse cara virar presidente, ele vai roubar a poupança de todo mundo. Mas não se animem com isso. A única maneira de diminuir, de acabar com esse problema da corrupção, o problema de super salários, de aproveitadores no Estado, é diminuir o tamanho do Estado como um todo. Esse é o caminho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.